E é assim que começamos no vídeo de hoje, totalmente aleatório. Estamos aqui com o trade aberto, atualmente pagando 2 Rs. Claro que essa negociação agora pagando 2 Rs, eu não vou deixar isso dar prejuízo, né? Estou colocando agora aqui salvando mil, $1.000, colocar menos, né? Que vai que volta aqui. Coloquei no break-even aqui salvando uma gorjetinha, que salvando praticamente um R, né? $1.000, porque já deu 2 Rs. O alvo está aqui em 3 Rs, eu acredito que já vai pagar agora. Deixa eu ver como tá os candles maiores, que dependendo não compensa eu fechar essa trade aqui agora. Ah, eu vou fechar, 3R é o alvo, tá contra a tendência. Se bater 3Rs aqui eu fecho, que é a região da Breaker, tá? Inclusive eu posso fechar até antes, porque aqui é literalmente a região da Breaker. Vou colocar uma linha no próprio MetaTrader aqui. Eu acho que eu vou fechar aqui, tá? Eu fechei o trade agora com 2 Rs. Pode ser um pouco de medo da minha parte, que ele pode cair demais, menino. Mas aqui ele tá chegando na região, ó, de interação aqui. E querendo ou não, a gente tá bullish, tá? É um trade contra a tendência. Agora eu já vou explicar o racional desse trade. Sair aí com deixa eu ver aqui quantos R's de lucro. Sai com 2.200, 2.2 R's de lucro. Eu decidi sair, deixa eu tirar aqui o MetaTrader. Eu decidi sair aqui. Possa ser que caia muito mais mesmo. Mas, ó, eu tomei um stopzinho antes. Vou explicar tudo. Ó, aí, pronto. Eu decidi sair aqui por quê? Porque se a gente for observar, ó, o preço, esse fundo rompeu esse topo de certa forma, né? Tá rompendo ou tá rejeitando, né? E aí que é a ideia, se ele rejeitar, esse candle aqui vai devolver, né? Talvez até aqui ou até essas regiões mais baixas, né? Então, pelo preço ter pegado esses alvos e tá bem bullish, eu falei, bom, a ideia desse cenário, né, já começando aqui explicando o vídeo, deixa eu abaixar um pouco o som que eu tô com medo de tomar copyright do YouTube. Tá. Como eu já estava com um pouco viés do trade contra a tendência, por quê? Porque a gente estava acima da região da breaker e se a gente for, a gente está vindo de um movimento bullish muito forte. Mas a premissa do operacional é seguir a tendência, certo? Certo, ok, da hora, legal. Então, eu já estava aqui no computador, ó. Aqui eu já tinha iniciado a minha sessão, e aí eu só marquei, ó, a região da breaker aqui, que foi a região de 4 horas aqui que foi rompida, a minha estrutura bullish, última estrutura bullish de 5 minutos, e aí eu marquei toda esse esquema aqui, né? E aí eu confesso, vamos ver se ele vai respeitar aqui, ó. Eu acredito que ele vai respeitar aqui, ó. Eu acredito que ele vai respeitar aqui. Assim, é só uma ideia, tá? Não é um operacional, né? A ideia já era estar vendido lá de cima, mas como eu já fechei, eu não entraria aqui de novo. Não sei, talvez, né? Adicionaria um pouquinho do lucro do dia aqui, talvez meio stop, mas não. Por quê? Pelo mesmo motivo que fez eu sair, tá? Por estar interagindo aqui. Eu vou pagar isso aqui que é outra ideia. Tá. Então, iniciou o dia, o que eu vi? Eu estava vendo essa região aqui. Bom, quando interagisse aqui, eu ia procurar por uma compra. Só que o preço interagiu, ele teve até toda essa região aqui de liquidez, uma ineficiência, um imbalance. Né? Se a gente olhar nos 5 minutos, fica mais bonitinho. Ó. Teve essas regiões aqui de liquidez e essa ineficiência que estava marcada aqui. Tranquilo. Tendo essa visão, eu
eu estava, né, querendo continuar a tendência. Mas como ele havia pegado esse topo aqui de 4 horas, eu falei, bom, vou aguardar um pouco mais. E aí, nesse momento aqui, ó, eu confesso que eu estava totalmente desatento ao mercado. Eu estava vendo um vídeo, interessante o vídeo, mas estava desatento ao mercado. Seria possível entrar aqui, ó, onde está bem a marcação. Não sei se eu entraria, porque esse sweep aqui ele não foi dos melhores de identificar, né? Porque o preço veio fazendo zigue-zague aqui, e aí aqui ele, né, interrompeu o zigue-zague bearish, mas, né, não sei. Não foi algo que eu consegui ver, mas pago bastante, foi um trade interessante. E aí eu confesso que eu fiquei um pouco apetitoso. Ó, o mercado está fazendo baguncinha aqui. Eu confesso que eu fiquei um pouco apetitoso em negociar, né? E aí o preço veio, criou outra estrutura aqui. Eu pensei, bom, outra estrutura bullish, né? Assim que ele e fiquei observando, né? E aí, olha que loucura. Eu fiquei na cadeira observando o preço e meditando, né? E eu fechei os olhos e fiquei por um tempo com os olhos fechados aqui, ó, quando o preço estava mais ou menos aqui, meditando. Ó. Então aqui cada um minuto. Fiquei 2, 3, não, peraí. Fiquei uns 6 minutos. E aí, quando eu levantei assim, eu observei ó, sweep e começou a montar essa estrutura bullish aqui. E aí eu entrei, foi como um impulso, sabe? Como se a vontade de entrar fosse maior que a análise, talvez. Por que maior que a análise? Porque se a gente for observar, aqui a gente estava sim no movimento bullish, mas a gente estava fora da breaker, né? O preço já tinha criado uma estrutura, criado outra estrutura fora da breaker. Isso indica o quê? Não é uma regra, né? Mas quando a gente está acima da breaker, é natural a gente buscar por trades contra a tendência. Eles são um pouco mais difíceis de você posicionar, porque você pode estar entrando num momento que fica fazendo um zigue-zague, mas a ideia é você entrar, você ter em mente, né? Não entrar, porque trades contra tendência são um pouco mais difíceis de identificar, igual esse aqui que eu acabei de entrar. Mas a ideia é você aguardar, né? O quê? O preço retornar na break, ele possivelmente realinhar bullish. Mas nada impede de você pegar trade contra tendência. Pode acontecer uma coisa. Você dá um pouco sua assertividade por você errar muito trade contra tendência, talvez. Mas também pode acontecer de você pegar uns trades, principalmente no Nasdaq. Ó, igual esse aqui eu peguei contra a tendência e eu errei. Foi um pouco vacilo da minha parte. Mas no Nasdaq pode acontecer, ó, de você pegar uns trades assim, ó. Ó, esse trade aqui, por exemplo, um trade que teve aqui foi contra a tendência. Aí ele voltou aqui. Aqui, ó, esses aqui, ó. Esse aqui eu errei também, mas depois teve outro que eu não peguei, foi contra a tendência. Então você pega uns movimentos, ó, muito grandes, daqui até aqui, ó, dá para surfar muito movimento, mas acaba que é difícil, ó, eu errei 2, então 3 aqui, agora eu acertei né? Aí deixa o questionamento aí, será que compensa, né? Mas enfim, se aprender a conduzir, eu acredito que sai positivo. Eu acredito não, dá para sair positivo ainda, né? Eu vou mostrar a condução desse aqui. E aí o preço não foi bullish. Porém, quando ele começou a voltar aqui, ó, nesse candle, eu falei, bom, tá na cara de que ele vai voltar aqui no meu stop, porque aqui, ó, esse movimento bullish, depois que ele varreu liquidez, ó, ele começou a desenvolver um movimento bullish, mas esse movimento bullish não rompeu nenhuma oferta aqui, para demonstrar que ele estava no controle, né? Então esse movimento bearish, esses 3 candles aqui, estava muito mais forte que todos esses bullish. Isso demonstra que o preço estava com dificuldade de continuar, né? E quando ele começou a voltar aqui no meu stop com essa pressão que eu só acerrei e falei, esse mesmo trade foi stop. E aí acabou que eu saí com metade do stop, né? Não saí com o stop cheio. Eu acredito que foi uma decisão interessante. E aí eu voltei à narrativa, né? Eu falei, bom, aqui onde o preço está, se eu quiser negociar, a ideia é pegar um trade contra a tendência. Não adianta eu ficar forçando, né? Ó, o trade indo aqui, ó. Eu comecei a fazer o vídeo e emocionalmente eu fechei o trade, né? Ou tecnicamente, não sei. Vamos estudar isso aqui agora. Mas tomei a decisão de fechar e tá tudo bem, não vou ficar remoendo. Mas isso aqui pode cair, tá? Beleza.
E aí eu falei, bom, posso pegar um trade contra tendência. Vou observar. A partir de quando? Quando eu tomei o stop aqui, ó, se a gente for observar, o preço rompeu esses fundos aqui, ó, certo? Então, a gente vira a ideia, né? Se a estrutura era bullish de 5 minutos, agora é bearish. Ok. Então, dentro da estrutura bearish, a gente quer ver o quê? Né? Se a gente está dentro de uma estrutura bearish de 5 minutos, por exemplo, a gente quer ver o preço acima da breaker, né? Então, preço acima da breaker. Ok. 2. A gente quer ver varredura de liquidez. Ok. Aí a gente vai ver se o preço vai fazer, né? Varredura de liquidez aqui. Ok. Depois de varrer liquidez, a gente quer ver o preço segurar na oferta e romper demanda. No caso aqui da estrutura bullish. Então, a gente quer ver o preço varrer liquidez, segurar na oferta e romper a demanda para a gente pegar a nossa vendinha, né? Aqui. Tic, tic. Tranquilo. A ideia é essa. Então, pensando nisso, ó, preço rompeu o topo, rompeu o fundo, voltou aqui, varreu liquidez e eu fiquei observando se ele ia segurar na oferta. Depois que ele varreu liquidez, ele não conseguiu subir mais dessa região. Então, eu fiquei observando. Só que eu queria ver o quê? Eu queria ver o preço confirmar que ele rompeu alguma demanda, né? E nesse momento aqui, quando ele começou a romper aqui, foi onde eu tomei a decisão, né? Onde ele deu esses dois candles bearish aqui, foi onde eu tomei a decisão de entrar no meu trade, considerando essa região aqui. Então eu entrei a mercado aqui, coloquei o meu stop e projetei aqui 3 R's, que é exatamente onde o preço está bem perto, mas eu saí um pouco antes aqui com 2 R's, ó, aqui, pelo seguinte motivo, porque aqui é uma região bullish dentro da minha região da breaker. O preço pode cair mais? Com certeza. Por quê? Porque aqui, ó, se a gente está estendidão, quem garante que e aqui não pode ser o início de um movimento bearish para corrigir aqui um pouco desse movimento bullish, né? A gente não sabe. Mas a gente também não paga para ver, né? Eu saí com o meu. Por quê? Porque os meus trades de contra-tendência eu já boto o alvo mais curto. Aonde? Aonde o meu preço pode realinhar a favor da tendência. Porque se ele realinhar aqui, eu pego a favor da tendência. Se ele não realinhar, beleza, eu peguei o meu a favor contra a tendência ali. Tranquilo, da hora legal. Igual aqui, ó. Ele pode continuar caindo, mas ele pode realinhar aqui, ó. Ele vai fazer um zigue-zague aqui, e aí aqui a gente pega ele de novo. Mas eu acredito que aqui ele vai cair para fazer uma correção maior aqui, né? Pelo menos até essa região aqui. Então, ok. Já o Nasdaq, já o EURUSD, ó. Se a gente for observar, a gente teve essa leg bullish, aqui era o ponto de pivô, aqui foi o rompimento estrutural, aqui foi o realinhamento e aqui as continuações, né? Aí a gente tinha essa última continuação, o preço voltou, varreu liquidez aqui em 4 horas, né? Se a gente olhar, eu acho que, será que ali é um candle, inside candle, viu? Ó, então aqui é um inside candle, ele varreu o inside candle da nossa estrutura de 4 horas, varreu, e aí está realinhando o bullish. Como eu posicionei no Nasdaq, ó, ele fez esse movimento aqui bearish para ir lá varrer as lowers, e montou uma estrutura bearish, né? Então eu marquei ela aqui bearish, mas do jeito que ela veio, possivelmente ela já pode falhar tudo isso, né? Como que a gente identifica? Se o fluxo bullish começar a se respeitar aqui, né? E a gente não sabe, porque ele ainda está na extremidade aqui, ó. Mas a gente olha sempre para o mais recente, né? O mais recente agora é que ele deslocou daqui até aqui, por algum motivo. E a gente vai observando. Como eu já estava no Nasdaq, vendido contra tendência, ó, o preço está interagindo aqui na minha região e está caindo. E é isso mesmo.
que já teria pagado os meus 3 R's, mas tranquilo, não vou ficar me lamentando, tô zoando, não vou ficar me lamentando, tranquilão. E é isso, então, que foi só um recapzinho de do que eu fiz hoje, só para deixar registrado. E eu vou deixar público no YouTube também, se alguém vê, é isso mesmo, tanto que não tem muita etiqueta, não tem nada. A minha intenção inicial é fazer um registro e mostrar que é possível se erguer, né, de day trade ali, sem vir de... Estou olhando para isso aqui, ó, o fluxo bullish, será que vai entrar aqui os compradores? Analisando, né? Hum. E que é possível se reerguer de day trade, né? Que existe um método. Eu não falo exatamente o método, não estou falando de técnica, disso não. Técnica existe várias aí pelo YouTube, mas eu estou falando que eu quero registrar o método, né? Para quem não sabe, eu estou recomeçando com pouco dinheiro, né? Como se eu fosse CLT, tô pegando um salário CLT ali, 1.400, R$ 1.500 e vivendo, né? Sobrevivendo e escalando o trade, né? Atualmente eu tô com uma conta de R$ 100.000 na primeira fase, estamos positivos. E aí eu ensino o processo de como fazer isso, né? Porque hoje as mesas proprietárias te fornecem uma escalabilidade muito grande. Inclusive essa Atlas Funded, você pode comprar ela e pagar depois de passar, entendeu? Então, assim, se você for calcular tudo o risco-retorno, é muito viável, tá? Então, e eu quero mostrar isso na prática, né? Mas para ensinar já precisaria de outros vídeos e o meu foco agora não é ensinar, é registrar e mostrar que é possível. Para quem vê isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.